Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio de Boa Ideia no Ar. O nosso podcast de reflexões e ativismo também. Lembrando que a gente sempre está buscando espalhar boas ideias no ar para a gente se engajar nessa transformação do mundo que a gente quer. Hoje, como não podia deixar de ser, um programa gravado em junho, a gente vai trazer a importante causa do orgulho LGBTQIA+. E para isso, trouxemos duas ativistas que estão fazendo um trabalho lindo de ativismo e de acolhimento da população LGBTQIA+. Aqui estão com a gente a Gabriela Simão e a Natália Nunes, que são duas criadoras do canal do YouTube Esticando Chiclete. Que daí vão contar um pouquinho para a gente o que elas têm feito nesse trabalho que está repercutindo tanto. Agradeço muito a presença de vocês, Gabi e Natália, para a gente conversar um pouco e aprender com vocês. Conta um pouquinho para a gente desde quando vocês são casadas. É um prazer imenso estar aqui. Prazer, eu sou a Gabriela. Eu sou a Natália. Para a gente é muito gratificante vocês estarem nos recebendo aqui hoje para a gente contar um pouquinho, né, da nossa trajetória. Bom, vou falar um pouco da nossa experiência. Culturalmente, eu vim de uma família católica. Então, culturalmente, eu fui criada a ser o comercial de margarina, né? Casar com homem, cachorro no quintal. Então, o meu processo, em particular, foi muito difícil para eu entender o que estava acontecendo comigo, né? Então, acho que vai muito além só do relacionamento, é um processo muito individual. Eu passei por várias nuances de aceitação, de medo de enfrentamento, né? O que vai ser agora? Era um mundo muito desconhecido para mim. Minha mãe e meu pai me ensinaram que eu tenho que casar. E agora? Vou casar com... Como assim casar com mulher, né? Quão diferente era isso? Então, eu tive meu processo de aceitação depois que eu conheci a Natália. E acredito que ela também tenha, né? Desse processo de aceitação pessoal. E aí a gente vem para contar para a sociedade, né? Que isso a minha maior preocupação era contar para meus pais. E, de fato, teve um reflexo muito negativo para mim psicologicamente. Quando eu contei para os meus pais que eu estava me relacionando com uma pessoa do mesmo sexo, eu já esperava uma reação negativa e foi o que aconteceu. E aí veio desculpa, gente. Toda a bagagem psicológica negativa por trás disso. Eu fui expulsa de casa e nesse mesmo tempo a Natália também contou para os pais dela, né, Vida? Você quer? Sim, comigo não foi diferente do caso da Gabi. Para contextualizar de uma forma bem resumida, quando a gente se conheceu e começou a ter esse relacionamento, no início foi tão complicado para mim quanto para minha família, porque eu não sabia assimilar tudo que estava acontecendo. Para mim, como eu estava em um relacionamento hétero, sexual, depois eu fui para um relacionamento homoafetivo. Para eu entender foi difícil, porque eu também vinha dessa família tradicional. Minha mãe tinha um sonho de me ver casando com um homem e do nada eu apareço namorando uma pessoa do mesmo sexo. Então a aceitação em casa foi muito difícil. Conversei com meu pai, ele não aceitou no primeiro momento, então eu tive que sair de casa de uma forma precoce, que eu não esperava também. Então, a partir daí, a gente foi morar junta e ter essa vivência de um casal homossexual na nossa sociedade. Aí a gente teve a ideia de criar o canal Esticando Chiclete. E aí, como que é esse canal Esticando Chiclete? Porque assim, para o público saber, eu conheço a Gabi há um bom tempo, né? A Gabi é uma excelente administradora, ela pega os problemas mais cabeludos e destrincha. Então, profissionalmente, sempre foi uma profissional muito bacana e competente, né? E naquela época a gente já sabia, mas acho que vocês estavam bem no começo do relacionamento, né, Gabi? E depois de um tempo, reencontrando, eu falei, nossa, já estão com um canal de YouTube, né? De onde que veio essa ideia de fazer esse canal do YouTube? Por que surgiu isso? Então, nessa experiência que a gente teve profissional, André, eu e a Natália, a gente ainda estava no nosso processo interior para sair do famoso armário, né? Esse lugar escuro, sem cor e isolado.
Então, era uma coisa que eu tinha muita dificuldade para poder falar sobre isso. Então, eu tinha medo da reação das pessoas, eu não sabia como que eu ia lidar com isso. E eu sou extremamente sentimental. Tem coisa que, pessoas que eu nunca mais vou ver na minha vida, que elas falavam alguma coisa e eu absorvia isso, né? E eu sentia falta de um acolhimento. Eu não tinha... Eu tenho a Natália, que é a minha base, mas eu não tinha o convívio familiar. Né? Eu fui com quem falar. Exatamente, dentro de casa. eu era muito restrita, né? Eu não tinha. Então, e a gente percebeu que isso é comum. Se você sentar numa roda da comunidade LGBT e conversar com qualquer pessoa, a história ela se repete. Algumas vezes ela é mais violenta, outras vezes ela tem uma violência mais física, outras vezes ela tem uma violência mais psicológica. Mas esse preconceito ele é violento em todas as suas nuances. E para mim, em específico, ela foi muito psicológica. Então, a falta desse acolhimento foi imenso. Quando a gente criou o canal e a página no Instagram, a gente simplesmente quis mostrar a nossa rotina. Olha, a gente existe, a gente está aqui e a gente é como todo ser humano, porque o ser humano ele é plural. Independente se ele é hétero ou se ele é homossexual, o ser humano ele é plural. Não tem hétero, não é todos os héteros que são iguais né? Isso é normal. E a gente percebeu que as pessoas, assim como eu e a Natália, a gente não tinha um acolhimento. A gente começou a receber diversas mensagens, nossa, eu tô tentando suicídio, eu não aguento mais, eu vou sair de casa, minha mãe me expulsou. E a gente se via nessa situação, né? Eu falo que eu tive a sorte de encontrar uma parceira eu tive a sorte de encontrar a Natália e ela conseguiu, juntas a gente conseguiu deixar o nosso mundo colorido, né? Da onde colocaram a gente atrás do armário, que era extremamente escuro e isolado, juntas a gente conseguiu ver, não, a gente tem força para ser mais, a gente tem força para ser mais forte. Olha o tanto de gente passando pelo que a gente passou. Vamos amadurecer junto com essas pessoas e mostrar que dá para ser feliz, sim. Né? Então, a ideia do canal veio daí. Porque começou com o Instagram, começou com uma rede social, né, Ná? Sim. E aí a gente percebeu essa falta de entretenimento, de mostrar a nossa rotina, mostrar que um casal homoafetivo é só mais um casal, como qualquer outro, né? Comum. Qual que é o papel das amizades? Vocês falaram bastante do papel da família. O papel da família a gente viu o quanto infelizmente, mais difícil de ter esse papel acolhedor, né? Exatamente pelo que vocês falaram, é uma quebra de sonhos, né? Sim. A cultura dificulta. Mas qual é o papel dos amigos e das amigas? Como na família tem essa dificuldade de aceitação, então a gente vai se apoiar aos amigos, né? Vai procurar os amigos para conversar, desabafar. Nesse momento eu me vi meio sozinha, porque eu tinha alguns amigos próximos que eu pensei, eu vou me assumir, essa pessoa vai continuar do meu lado, mas infelizmente não foi assim. Tem amigos que eu cheguei a apresentar para a Gabi como minha namorada, passou ali algumas semanas, a pessoa sumiu. Então não tive mais notícias e isso foi muito difícil para a gente, porque pessoas que você confia te abandonar no momento que você ali precisa, pelo menos que te escute, é muito difícil. Então, para mim, esse processo de autoaceitação ficou mais difícil ainda quando você perde pessoas que você confia no caminho. Além da família, que já é um peso muito grande, né? Então... Na audiência, né, que vocês têm lá no canal e na conta do Instagram também, vocês recebem feedbacks dessas pessoas? O que é o que vocês mais recebem de retorno, né? Que tipo de dor, de tristeza que mais chega até você dessa audiência que segue vocês? Tá, hoje, acho que desde sempre é a questão da falta de acolhimento. A falta de acolhimento, o medo da sociedade e a violência, né? É muito mais violento fisicamente para pessoas que, além de estarem fora dos padrões heteronormativos, visualmente elas não aparentam ser o que a sociedade quer. É o homem mais afeminado ou a mulher mais masculinizada. Então tem esse medo, né? Então a comunidade LGBT ela não tem medo só de sair do armário para dizer que ela quer ser livre, ser quem ela quer. Ela tem medo de vestir o que ela quer vestir, né? De se portar como ela quer se portar. Então a gente percebe isso, a pessoa tem medo, muito medo. E a maior demanda hoje, eu acho que é a falta de acolhimento mesmo. Elas não conseguem conversar com as pessoas sobre isso. E nesse sentido,
como que o canal ajuda, né? Como que esse espaço de acolhimento que vocês criaram ajuda? Tem uma coisa muito legal que a gente levou para o canal também, que foi a participação da mãe da Gabi. Sim. Infelizmente eu perdi a minha mãe, então ela não pode participar da minha vida nessa questão, mas a mãe da Gabi é como se fosse a minha mãe também, considero ela demais. Esse negócio de sogra que a gente não tem, é como se fosse mãe mesmo. Então isso acabou trazendo várias pessoas, nossa, que legal, a sua mãe aceita, tudo bem que teve um processo, mas hoje a mãe da Gabi aceita a gente de uma forma inexplicável. Então ela nos acompanha em tudo, nos apoia em tudo. Então levar ela para o canal trouxe uma credibilidade muito grande para que as pessoas chegassem e falassem, nossa, como você conseguiu se abrir com a sua mãe? Como vocês conseguiram ganhar a confiança da sua mãe nessa questão? Então esse diálogo é o que a gente tem recebido, que a gente tem falado mais com o pessoal. E a gente responde, a gente escuta, a gente entende a demanda, a gente tenta indicar qual que é o caminho, né? Tem várias pessoas com pensamento suicida que estão em depressão. A comunidade LGBT é uma comunidade doente mentalmente, falta acesso a coisas básicas, né? Então a gente oferece, a gente vai atrás. Muitas pessoas, do Brasil inteiro, então tá faltando acolhimento aqui, nossa, Natália, vamos ver como é que a gente consegue ajudar essa pessoa, qual que é o centro de referência que tem para ajudar essa pessoa. E como a Natália citou a minha mãe, a gente tenta fazer com que as pessoas que nos procurem entendam que quando você conta isso para os seus pais, você está matando sonhos que já vieram de outra pessoa, que são os nossos avós, e assim vai. Então, é natural da sociedade, eles vão projetar esses sonhos em você. Então, quando você conta, quando você toma a consciência de que você está matando os sonhos dos seus pais e que isso vai precisar de um processo, né? Eles vão ter que reorganizar os sonhos deles, reorganizar os laços familiares, que nem aconteceu com a gente, né? Sim, com certeza. Eles vão aprender, eles vão entender, eles vão te acolher. Eu acho que tem que dar o tempo, né? Dar o tempo, moldar novamente, entender que o amor colorido ele é lindo e dá para caminhar junto, sim. Era um pouco por isso que eu queria ir, porque as poucas conversas que eu tenho tido sobre isso passa muito pelo amor. E vocês têm super razão, a cultura nos faz pensar de uma certa maneira, a gente tem medo do diferente, a gente sonha com as filhas casando de véu e grinalda e com homem. Tá, a cultura é forte, tá? Essa questão realmente não dá para desprezar. Mas a hora que você entra na seara do amor, você estava contando do cartaz que a sua mãe carregou na parada, que depois nós vamos falar da parada do orgulho, é tão tocante quando a gente fala do amor, que eu queria que você contasse um pouquinho isso. Essa virada de chave da sua mãe passa por isso, né? Sim, passa sim. Depois que eu saí de casa, né, a Natália também saiu, foi uma forma muito precoce. Gente, se vocês olhassem pra mim, ela falava oi, eu chorava. Eu tava emocionalmente abalada, eu não tava conseguindo sair de casa pra falar bom dia pro porteiro, porque eu ia chorar pro porteiro. Então, esse impacto foi tremendo. E aí, o que eu fiz? Eu me isolei da minha mãe, então eu não queria aquele contato mais. Eu escutei coisas e falei coisas que não deveriam ter sido faladas e escutadas. Então, o que eu fiz? Eu me isolei. Mas quando a Natália, ela falou pra mim, Gabi, não, sua mãe tá tentando falar com vocês, foi depois de alguns dias, escute ela. E eu não queria, eu tinha medo de passar por aquilo de novo. Eu falei, gente, eu vou escutar tudo isso de novo, eu não sei se eu vou aguentar escutar o que eu escutei. E aí eu vi que a minha mãe passava pela mesma coisa do que eu. A minha mãe também não estava conseguindo falar bom dia pra ninguém, porque ela estava chorando também, né? Então, as duas se amando muito, muito, mas não conseguindo reorganizar os laços familiares, né? Eu acho que era nesse momento, né? E aí, a Natália citou da questão da amizade, a gente tem algumas pessoas chaves nisso que nos ajudaram até mesmo para fazer com que minha mãe entendesse que nada mudou. Nada mudou. Apenas os sonhos que pai e mãe projetou em cima de mim, que filho projeta, que pai projeta em cima dos filhos, né? Mas que nada mudou. E a gente começou a crescer juntas, né? Sim. A gente começou a perder o medo de viver na sociedade quando a gente teve o acolhimento da minha mãe. Com certeza, e abri muito também a cabeça da mãe dela, porque era muito fechada, não tinha conhecimento. A gente também não era tudo novo, tanto para ela quanto para a gente, mas aí juntas a gente foi crescendo, entendendo como funcionava, e hoje, nosso relacionamento é ímpar.
Eu entendo muito que a coisa passa pelo racional, sim, Sim. tem que ter informação, tem que ter entendimento, tem que ter todo esse processo, mas fala mais um pouco o papel do amor, é isso que acho que pega, a hora que a sua mãe deve ter visto o quanto a Natália te ama, isso faz toda a diferença, não faz? Sim, Acho que eu queria que você total. contasse isso, porque a nossa cultura é de esconder o amor, é de querer que explique e que da onde vem esse preconceito, que coisa mais descartável, preconceito, fora de moda. Não, tudo bem, essa parte mais Sim. racional é preciso ser dita e refletida, mas eu acho que o que faz a diferença é a hora que a gente demonstra o amor. É importante falar que quando a gente foi morar juntas, a gente entrou no apartamento, a gente alugou ali, juntou nossas economias, alugamos o apartamento, onde a gente entrou só com o meu colchão de solteira, que eu morava com meu pai, levei. Algumas louças que a minha mãe, infelizmente, antes de falecer, ela falou, vai ficar com você, ficou comigo, levei também, e era isso que a gente tinha. Aí a gente comprou a TV e foi isso, a gente A gente começou... não tinha chuveiro, a gente não tomou tinha banho nada. na bica do Exatamente. durante meses, porque a gente não tinha chuveiro. Então, a gente foi crescendo juntas e o apoio que a gente recebeu da mãe da Gabi depois que ela apareceu, eu tô falando um pouco da minha família, porque como eu tinha o meu pai foi um processo mais longo. Por ser homem, meu pai trabalhou na roça, então era muito difícil o diálogo com meu pai. Para ele entender isso, foi um processo mais longo, foi 1 ano e meio para eu voltar a falar com meu pai, a gente voltar a ter um relacionamento. Eu tenho 2 irmãos, meus irmãos eu voltei a falar antes que eles aceitaram, nos abraçaram de uma forma que eu não esperava também. E hoje eles nos apoiam em tudo também, está sempre com a gente. Mas o que foi a base mesmo de tudo foi o amor. Eles viam que a gente estava lutando para conseguir viver juntas contra tudo e contra todos. Então, eles nos apoiaram, foram com a gente, nos ajudaram muito na questão tanto psicológica quanto financeira também. Então, isso conta demais. É isso que faz toda a E diferença. você me falou agora, assim, porque é uma construção para eles também, né? Sim. E mesmo para a gente também, né? Que também viemos de outra época, não tivemos essa experiência direta, assim. Eu tô toda hora, pra audiência saber, eu tô toda hora perguntando, Gabi, se eu falar algum termo errado, por favor, me corrija, porque é um aprendizado novo também. Acho que é legal a gente É ter... em constante desconstrução, né? Exatamente, e essa abertura de poder conversar com pessoas que compreendem se eu der algum bola Sim. fora, se eu Nossa. falar. Mas uma coisa que tem ajudado bastante é tanto a questão da representatividade, de ver mais pessoas sei lá, na televisão, nas novelas, nos espaços todos, quanto também a questão da própria parada do orgulho LGBT. Então eu queria que vocês comentassem agora um pouquinho qual que é a função destes eventos, né, para a construção desse ambiente melhor. Eu acho que está bem dentro da pergunta anterior da Helena, que é o amor. Esses eventos, eles reafirmam o amor, o direito de ser, de existir, de amar, né? De olhar no espelho e ter orgulho do que é. A gente percebe uma desconfiança, talvez um preconceito em cima até mesmo da nossa causa, né? Que é o orgulho. Então, as pessoas, o armário que a sociedade colocou a gente... É um armário, como eu falei pra vocês, escuro, isolado e sem cor. Então, o orgulho é se olhar no espelho e ter orgulho de quem você é. Então, quando a gente fala do movimento e das causas, qual que é a importância da representatividade? Primeiro que é conscientização, né? Quanto mais representatividade, mais voz você vai dar, mais contato a sociedade vai ter, que é normal, assim como todo mundo, né? E é muito necessário. Orgulho, falando claramente, ele é o antônimo de vergonha. Então, por isso que é orgulho, né? Muitas pessoas se questionam, por que orgulho, por que isso, por que aquilo, né? Orgulho do quê? Então, orgulho é o armário, é a posição de vergonha que a sociedade colocou a gente. Então, o movimento orgulho, ele é exatamente para ir contra toda essa heteronormatividade. E é também uma questão de fortalecer a autoestima, né? Ou trazer a autoestima. Exatamente, é isso. Para que a pessoa tenha orgulho de ser, existir, sendo aquilo. Autoestima. Exatamente. Exatamente. Reafirmar que... Agora, me fala uma coisa. Você comentou que esse ano foi a primeira vez que vocês duas foi a estreia de vocês, né? Nosso primeiro orgulho. Na parada. Né? Sim.
por que demorou, né? Por que isso? E você também comentou pra gente aqui em off da importante participação da sua mãe, né, na parada. Conta isso pra gente aqui, pra nossa audiência. Eu e a Natália, a gente já tá junto há 9 anos e, de fato, é o nosso primeiro orgulho. A gente, como comentado no começo, a gente teve o nosso processo de aceitação. Isso não foi de um dia para o outro. Então, o nosso processo de aceitação foi um tempo, a reconstrução dos laços familiares foi outro tempo. E eu costumo dizer que o LGBT, ele sai do armário todo dia. Eu saio do armário para a pessoa que pergunta se eu sou irmã da Natália no caixa. Eu saio do armário para o meu chefe, para o chefe novo, para o diretor da empresa. Eu saio do armário para a vizinha. Todos os dias a gente está saindo do armário, né? Então, é difícil. Até você tá maduro para enfrentar o mundo é difícil. Então, a gente também teve o nosso tempo, né? O nosso processo. Mesmo os nossos pais já tendo ciência da nossa orientação, faltou um pouco mais da gente se impor e falar, não, a gente vai, mesmo sabendo que eles podem ver alguma foto e, sei lá, se sentirem ofendidos com isso. Mas ainda assim, por respeito, né, a gente segurou um pouco mais. Né? A gente tinha medo da exposição. De expor a família, exatamente, né? não nós, mas eles. E isso é um processo que o LGBT passa, né? Ele tem medo de expor a família e ele vai se matando por dentro, né? Porque a gente vai se podando. Uma hora a gente não sai de mão dada, outra hora a gente não vai em tal lugar, porque pode ser que tal pessoa veja e expõe a família. Então a gente vive tentando que o outro não tenha dor, mas a gente vai sentindo toda essa dor e ficando reprimido, né? Esse peso. Né? Esse peso. Então eu e a Natália, a gente demorou muito para entender que isso não é um problema nosso. Entendi. Né? E a sua mãe? E a minha mãe na parada, né? Nossa, foi excepcional. A minha mãe foi excepcional. A gente fez o convite para ela, falou, mãe, a nossa primeira parada é uma experiência totalmente diferente pra gente também. Vamos nessa? E a minha mãe, né, ela é muito parceira. Embarcou, falou, vamos, eu vou agitar lá. E ela agitou mesmo. E aí a gente chegou para buscar ela, minha mãe tava com a bandana do arco-íris, né, com os símbolos, e um cartazinho. Aí, mãe, o que tá escrito aí? Nada. E ela toda, né? Não, nada. Segurando. E na hora que desceu, ela já desceu, terminou de arrumar a boininha dela e levantou, assim. Aí a frase era, eu amo a minha filha e ela ama quem quiser. Ai, que bonitinho. E eu não sei, assim, é uma emoção muito grande dizer isso. E o mais lindo ainda foi o que aconteceu lá. Porque quase não tinha mães lá. Era muitos jovens, muita gente oprimida, querendo gritar, eu tô aqui, eu tô livre. E muita gente com essa demanda da falta do acolhimento familiar. Então, quando a gente começou a andar com a minha mãe nas ruas, a minha mãe virou atração. Né? Que muitos linda. desses jovens abordavam ela, nossa, que maravilhoso que você tá fazendo, começavam a chorar e tirar foto com ela, vamos tirar, esquecia da gente, né? Focou mais na mãe ali, né? Abraçavam ela, vamos tirar uma foto, e tirava foto com ela, você é maravilhosa, parabéns pelo que você tá fazendo, você representa muito, e a gente ficou emocionada, né, vida? Pra gente, nossa, foi um momento... Teve uma pessoa na parada que ela parou pra conversar com a gente, e ela falou, nossa, faz 4 anos que eu fui expulsa de casa e faz 4 anos que eu não falo com a minha família. Aí, se eu não tivesse, né, nessa conversa, ela falou assim, se eu não tivesse a minha avó, hoje, eu estaria na rua. E ela veio, abraçou minha mãe, assim, posso abraçar? E ela ficou uns 2 minutos abraçando a minha mãe. Segurando forte. E aí eu percebo tanto que a gente é privilegiado e quanto a gente consegue tentar ajudar as pessoas. Porque a gente chega em casa, a gente tem hoje esse abraço, né? Faz 4 anos que essa menina não tem provavelmente um abraço daquele. Ela pegou de uma pessoa aleatória, mas que naquele momento aceitava ela. E aí a gente caminhando, né, pro finalzinho do nosso programa, eu queria que você desse um recado aí para nossa audiência. Que boa ideia que a gente pode jogar no ar agora para as pessoas poderem se engajar nessa causa do acolhimento, né? O que você diria, então, para as pessoas que querem se engajar? Sejam elas jovens, sejam elas os pais. Passa o seu recado agora. Pessoas que convivem com LGBTs, acolham, escutem.
a população é uma população doente mentalmente por falta de acolhimento. Então, tenta quebrar o paradigma, tenta quebrar o tabu, sair da bolha, e escute e acolha. Eu acho que essa é a principal mensagem. A falta do acolhimento. Entrega amor. Só isso. A gente não está fazendo nada mais do que viver amor. Com certeza. Então, o apoio da família é uma base muito importante. Então, os pais que estiverem nos assistindo e tiver um filho LGBT em casa, não julgue, acolha. Porque a rua já vai machucar muito essa pessoa. Então, dentro de casa, essa pessoa precisa ser acolhida. Então, é esse recado que a gente deixa. E buscar apoio psicológico também. Porque como é um processo novo, tanto para a pessoa que está saindo do armário quanto para os pais, um apoio psicológico ajuda muito e faz diferença nos dois processos, né? Tanto do filho quanto do pai ou familiar no geral. Eu fiquei muito contente de vocês falarem que é uma população doente, porque eu trabalho muito com adolescente e o adolescente também. E eu trabalho com gente de periferia e eu trabalho com negros. E incrível como a gente adoece pela falta de amor, né? Sim. E é isso, vocês estão contando isso. Gente, a gente só quer ser abraçado. Exatamente. A gente só quer ser aceito. Sim. A gente só quer que as pessoas olhem pra gente e sintam que a gente só se ama. E a gente adoece, porque a sociedade não olha vocês assim como não olha o adolescente diferente, assim como não olha quem tem um peso um pouco maior ou o negro. A sociedade julga. Sim. E a falta de amor adoece. Então, muito obrigada de falar sobre isso, adorei. Agora fala um pouco mais do canal de vocês. Faça. Agora é a hora de... Como que você falou do canal do YouTube, né? E o canal... Então, o que as pessoas podem encontrar nesse canal e qual a outra rede social que vocês estão presentes aí? A gente está presente no Instagram, Gabi na Campinas, e no YouTube... Gabi e na Campinas. De Gabi e Natália. É só Gabi. na. Só. Isso. Gabi e na Campinas, tudo junto. Então, Gabi na Campinas. E o nosso YouTube, ele é @esticando chiclete. E você vai encontrar o que a gente está pregando desde sempre, que todo ser humano deveria pregar. Amor. Simplesmente amor. Muito amor, muito acolhimento. Chama a gente para conversar, a gente escuta, a gente... conversa, a gente gosta dessa resenha. Lá vai ter bastante entretenimento, nosso dia a dia, então... Os perrengues. Exatamente. Então, tá bem legal, né? Bem dinâmico. Quem quiser ir lá conferir, a gente faz esse convite. Então, tá jóia. Gente, e muito obrigado pela audiência de vocês. Esse foi um programa muito gostoso, muito acolhedor para mim também, né? Aprendi um monte aqui. Compartilhem com os seus vizinhos, com a população que vocês conhecem que possa se interessar por esse tema, e mesmo quem não pode também, mostra, porque é sempre mais cultura que está chegando por aí. E não esqueçam de se cadastrar lá no nosso site, no www.boaideianoar.com.br. Se você tiver alguma organização social que você queira indicar para estar aqui com a gente, se você quiser mandar sugestões, reclamações, por favor, entre lá no site, preencha lá que essa informação vai chegar até a gente. Muito obrigada e até a próxima.